Mas vamos lá, queridos. Já que Deus me deu um dia a mais, eu quero continuar a série de fundamentos. Falei, bom, o Senhor preparou isso e eu estava com esse último tema no meu coração e ia fazer isso no ano que vem, mas eu sinto que eu preciso fazer isso antes de terminar o ano. E eu quero encerrar esse tema falando sobre a volta de Jesus, que é um fundamento muito importante para a igreja. É um momento em que a igreja precisa entender que ela não vive nesse mundo para sempre. Ela vai viver com Jesus para sempre, reinando com Ele para sempre. É interessante que a nossa visão de eternidade, ela é quase inexistente. Nós olhamos para a vida de uma forma tão passageira, tão temporal, que nós estamos brigando, nós estamos sofrendo, nós estamos colocando toda a nossa esperança no momentâneo, no passageiro, naquilo que o fogo vai corromper, naquilo que não vai para a eternidade. E nós temos uma visão da eternidade, até porque ela é muito subjetiva, e nós não conseguimos ter essa ideia real do que é a eternidade. E com isso nós não damos o valor para a eternidade que a eternidade tem. Já disse um grande teólogo, se você tem 1 milhão de anos, e você tira 1000 anos desse 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos. Mas se você tem a eternidade, e você tira 1 milhão de anos da eternidade, você continua tendo a eternidade. Porque a eternidade você não tem como mensurar. A Naine usa uma expressão de que a eternidade é o para sempre, para sempre, para sempre, sem nunca ter fim esse para sempre. É uma ideia que a nossa mente não consegue entender, porque nós estamos com os pés nessa terra. E para aqueles que estão em Cristo, a partir do momento que a morte chega, ou o dia que Jesus vai voltar, porque nós temos lido Atos, falando sobre os fundamentos da igreja, e da mesma forma que Jesus ascendeu aos céus, e diz que todo olho que estava ali viu. Então, a Bíblia diz que na volta dele, todo olho também verá, como foi a primeira ida de Jesus para o céu, a primeira subida dele, o primeiro retorno dele, ou a segunda vinda depois do tempo que ele andou aqui como homem, também todo olho verá. E talvez eu não vou conseguir, como nenhum dos outros temas, me aprofundar nesses temas, mas nós temos algumas aulas que você passa semanas aprendendo sobre a volta de Jesus, sobre o que o Apocalipse fala sobre a volta de Jesus. E é um tema muito... O Emanuel, marido da pastora Tânia, ele é especialista nisso, ou ele está aprendendo, ele sempre diz, não tem especialista nessa área, a gente vai aprendendo cada vez mais, mas ele é um estudioso disso. E ele tem nos ensinado muito a respeito desse tema aqui nessa casa, nos nossos cursos de Apocalipse. Dito isso, eu quero ler com vocês, e eu vou ler um tema muito extenso. Eu vou precisar, se você tem o seu aplicativo da Bíblia, se você quiser acompanhar, porque esse é um dos textos auges sobre a segunda vinda de Cristo. Eu quero dar o nome dessa palavra de o dia que vai mudar tudo. Diga comigo, o dia que vai mudar tudo. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Eu vou voltar em vários versículos durante essa palavra. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês.
Em ambas eu quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, está falando sobre os dias que antecedem a volta de Cristo. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E essas pessoas dirão: o que houve com a promessa da volta de Cristo? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vocês acreditam nessa coisa que Jesus vai voltar mesmo? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído na época de Noé. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Isso que nós vemos é Bíblia. Está sendo reservada para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, aqueles que se opõem a Deus. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum de vocês pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, o dia que Jesus voltar, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vida plena? Por isso, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão de calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se, e aqui está um segredo, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação de vocês. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas que você tem na tua mão, vida plena, o Novo Testamento, contém algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes. Não é que as coisas que Paulo escreveu são difíceis de entender para aqueles que têm o Espírito Santo, mas para os ignorantes e os instáveis que torcem. Eu não sei quantos de vocês já tiveram coisas a respeito da volta de Jesus distorcidas. Tem gente que pega um texto ou diz que aquilo está escrito na Bíblia. Por exemplo, eu sempre achei que tinha um versículo na Bíblia: a 2000 chegará, de 2000 não passarás. Não sei quantos ouviram já isso. E alguns dizem assim: na Bíblia está escrito, a 2000 chegarás, 2000 não passará. 2000 chegou, já passou e nós estamos em 2024 e quase 25. Os quais ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição de quem distorce essas coisas. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se
para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e vocês acabem caindo. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre, e toda a vida plena diz. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram num carro desgovernado, como se o mundo fosse ladeira abaixo, como se as coisas estivessem indo de mal a pior. E eu quero dizer que não vai ser assim que vai terminar a história. Ainda que você talvez tenha dado toda a ênfase no céu que vai derreter, nos elementos que vão desaparecer, nem Hollywood vai conseguir colocar esse texto no seu filme de ficção mais tecnológico. Porque o que vai acontecer no último dia, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, se na primeira vez que a terra foi destruída, ela foi destruída por água, a terra será destruída por fogo, é o que a Bíblia diz. Haverá um dia do juízo, preparando essa terra para novos céus e nova terra. Por isso que nós não temos como ter uma vida cristã e fundamentos da vida cristã sem saber que haverá um dia do juízo, onde o coração do homem será pesado, onde suas atitudes terão que comparecer diante de Deus, aonde o ímpio, o iníquo, aonde a maldade, a maldição, a tristeza, terá que se dobrar diante de um Deus eterno. E é por isso que Jesus vem para resgatar o mundo do juízo, resgatar cada pessoa que se entrega para Ele, para não passar por esse juízo, porque haverá uma condenação eterna e uma salvação eterna. Irmãos, nós muitas vezes amamos estar na igreja, porque a igreja se tornou moderna para os nossos dias, se tornou muito atual. Então nós pedimos até, Deus, a igreja me traz conforto, eu vou na igreja para ver o quanto eu sou suprido. Mas se nós quisermos ser uma igreja bíblica, assuntos como esses precisam ser colocados na mesa. Haverá um dia do juízo, e nós andamos com Deus e andamos com Cristo, guardando o nosso coração, guardando a nossa vida, guardando a nossa santidade, nossa vida moral, nossas atitudes, sabendo que um dia nós nos encontraremos com Ele. E eu quero, nesse texto, compartilhar com vocês um pouco sobre o final dessa história. Mas a principal pergunta que eu quero ter com vocês é: você está preparado? Você está preparado? Quase todos os sinais da vinda de Jesus estão sendo cumpridos. Faltam alguns que serão evidências da volta dele. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã: a promessa é verdadeira mesmo quando parece demorar. A promessa é verdadeira mesmo quando você está ouvindo isso, seu avô já ouviu isso, seu tataravô já ouviu isso. A promessa é verdadeira. Versículo 2 diz assim, versículo 2: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês, lembrem-se dessas palavras. Queridos, a promessa, ela vem vindo. E se você olha para o Velho Testamento, está falando mais sobre a segunda vinda de Jesus do que o Novo Testamento. Ao ler o Velho Testamento, você tem mais versículos, especialmente no livro de Isaías, sobre a segunda vinda de Jesus do que da primeira vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus.
Tal é a importância que os profetas davam para a vinda do Salvador, que vai remir todas as coisas, e não a primeira, a segunda vinda. Porque Jesus já veio, vamos celebrar isso no Natal, mas ele virá outra vez. Nesse clímax que nós lemos aqui. E sabe o que é engraçado? As pessoas continuam perguntando: onde está a promessa? No versículo 4, o apóstolo Pedro, inclusive, fala isso. Ele diz assim, versículo 4. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu acho que vamos. Versículo 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Ele diz: muitos nos últimos dias começarão a questionar vocês. Você acredita numa coisa que todo mundo está esperando? E eu quero dizer para você, vida plena, não viva como se a sua geração não vai experimentar a vinda de Jesus. Viva de tal maneira que mesmo que não seja a tua geração, você está preparando seus filhos para a volta de Jesus. Numa vida santa, imaculada, uma vida devota, uma vida espiritual sincera. E é por isso que essa conversa de que, será que ele vai voltar mesmo? Será que não é uma coisa que estão falando há 2000 anos e isso não aconteceu? O apóstolo Pedro alertou sobre isso no primeiro século. E Pedro nos dá uma perspectiva diferente sobre o tempo. Ele diz lá no versículo 8, ele diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está falando sobre o senso de eternidade que Deus tem. Nós olhamos só para o agora, e como eu falei no início, há um senso de eternidade, é isso que Pedro está falando aqui. Em outras palavras, Deus não mede o tempo como eu e você medimos. Deus está trabalhando por nós, e o que é interessante é que nós podemos responder essa pergunta para qualquer pessoa que seja vida plena. Fundamento: por que Deus está esperando? Por que Jesus ainda não voltou? A resposta está no versículo 9, que diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu gosto da história de Sansão, porque Deus vai dando oportunidades para Sansão se arrepender, se consertar. O espírito não sai de Sansão, mesmo ele fraquejando no meio do caminho, falhando no meio do caminho. E Deus foi paciente com Sansão. Mas eu posso dizer para vocês que Deus é paciente comigo, e Deus é paciente com você. Só que Deus é paciente com a humanidade. E Ele está esperando uma igreja se levantar para pregar o Evangelho, para trazer as pessoas para Cristo, para que elas possam vir para Cristo e entrarem num espírito de arrependimento. Não é você que leva a pessoa a mudar a sua vida, você apenas prega o Evangelho, prega Jesus. Ela vem e Cristo coloca um senso de arrependimento nela. E é por isso que Jesus ainda não voltou, porque Ele está sendo paciente, esperando o mundo se voltar para Ele. E daí você começa a unir outros versículos que diz: até que toda a terra conheça, seja evangelizada, tenha o conhecimento da glória de Deus. Nossa parte é fazer a nossa missão. Irmãos, e por isso, quando nós nos arrependemos, nós mudamos o curso e o tempo da eternidade de uma pessoa, porque nós somos uma voz que vai atrair essas pessoas para o mesmo lugar de arrependimento. Então eu quero dizer,
Aqui está a resposta. A demora de Deus não é negligência, é graça. A demora de Deus não é negligência, é graça. Graça para mim, graça para você, graça para os seus filhos, graça para a sua geração, graça. A outra coisa que nós vemos nesse texto, o dia está chegando e não haverá como fugir. O dia está chegando e não tem como fugir. No versículo 10, Pedro descreve o dia do Senhor com palavras que deveriam fazer qualquer pessoa prestar muita atenção. Ele diz: o dia do Senhor virá como um ladrão. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que existem duas palavras para ladrão na Bíblia. Ele diz que a primeira palavra em grego para ladrão é uma palavra que eu não vou lembrar o nome, mas ele diz que essa palavra é uma palavra que você é o ladrão que as pessoas sabem que ele está roubando, percebem que ele está roubando, mas você não pode fazer nada, você está ali percebendo que ele está fazendo alguma coisa, mas você tem algum tipo de ligação com ele. Ele fala que dentro da nossa própria casa, nós temos muitas vezes o ladrão da alegria, roubando na nossa própria cara algumas coisas, e nós nos acostumamos com esse tipo de ladrão, porque ele é presente, não é uma surpresa. Mas ele diz que a palavra usada nos textos, tanto nesse quanto em outros que falam sobre a volta de Jesus, ele diz que é a palavra no original do grego klepto, que é o que a gente tem hoje de cleptomaníaco, que é a mesma palavra que é usada para Judas, quando ele rouba a bolsa, o dinheiro da bolsa, andando com Jesus, roubando. Ninguém sabia. Ele roubava escondido, é o batedor de carteira. Cadê minha carteira? Como que sumiu? E esse dia virá como um ladrão, inesperado. Ninguém vai saber. Você não sabe o dia nem a hora. Depois outros textos, que o Manuel vai ensinar vocês muito bem sobre isso, demonstram que aqueles que andam na luz saberão discernir os tempos, mas não o dia e a hora. Os tempos. É nesse tempo, quando se cumprir essas coisas. Por exemplo, só vou dar uma pincelada sobre isso, mas quando você vê algumas coisas acontecendo em Israel, porque Israel é o relógio, Israel é a atenção que a gente precisa ter para o movimento da volta de Jesus. Quando algumas coisas estiverem acontecendo em Israel, quando o templo começar a ser reconstruído, ali é o tempo que antecederá a volta de Jesus. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está entre nós, mas vai se manifestar o homem com o espírito de anticristo, que vai governar e vai fazer acordos políticos. Mas esse é um assunto que eu não tenho como trazer num culto de domingo para vocês. Mas o que a gente precisa entender é que, coloca para mim de novo o versículo 10, por gentileza. Virá como ladrão, vai ser rápido, e os céus desaparecerão, com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. É interessante que parece que só ler a gente não tem uma dimensão. Nós não estamos falando de um pequeno incêndio em um canto do mundo. Nós não estamos falando de um incêndio que diz assim, destruiu toda aquela cidade. Nós estamos falando de um incêndio universal. Céus derretendo, terra desintegrando, obras humanas destruídas. Irmãos, e sabe o que isso significa para nós hoje, nessa igreja, nessa manhã? Tudo aquilo em que confiamos, dinheiro, status, posses, tudo será reduzido a cinzas. Tudo. Você não levará nada. E por isso a pergunta não é se você tem sucesso na terra. A pergunta para essa manhã é: você está construindo algo que permanecerá para a eternidade?
quando tudo derreter, quando o juízo chegar, quando o dia chegar, e se você estiver vivo nesse dia, você vai estar com a sua família, olhando para Cristo? Você gastou mais tempo ensinando eles a amarem a Cristo do que ganhando dinheiro para comprar o Nike para eles? Para pagar a escola mais cara da cidade? Você vai apontar seus filhos para Cristo, seu casamento para Cristo, suas finanças, que Deus tem prosperado para que a igreja possa avançar, para que missões possam acontecer, para que movimentos do Espírito possam acontecer, ou tudo que você está fazendo é guardando, construindo? A terceira coisa que eu vejo nesse texto, depois de você ver toda essa ideia de que o mundo vai ser destruído, a principal pergunta desse texto é: então, como você deve viver? Vida plena, como deve ser a nossa resposta a essa perspectiva do juízo? A primeira coisa que Pedro nos ensina, ele nos ensina a viver em santidade e em piedade. Versículo 11. Versículo 11 diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. E daí aqui eu quero entrar num ponto que talvez faça com que o tema volta de Jesus gere medo em muitas pessoas. Pastor, e se eu não estiver perfeito no dia que Jesus voltar? E se eu não estiver perfeito nesse grande dia? Irmãos, o dia que Jesus voltar vai ser inesperado. Aqueles que têm a luz vão entender que nós estamos muito perto. O próprio Espírito vai trazer para nós um senso de que se prepare, por isso que andar no Espírito, porque o Espírito conhece as intenções de Deus, falamos semana passada. Aquele que anda no Espírito, ele começa a discernir algumas coisas. Ele vai pela palavra discernir o tempo e as estações. Agora, não haverá uma pessoa sequer perfeita na volta de Jesus. Mas nós estamos andando com intenção correta, de andar com Deus, de melhorar a cada dia, de estar cada dia mais próximo dEle. E é por isso que no dia que Jesus voltar, talvez pela manhã eu já saí irritado de casa, discuti com a Naine, cheguei aqui, tive uma reunião pesada com os pastores e a gente teve uma briga muito feia. Um dia normal, um dia daquele que eu e você estamos lidando com as pressões, com as dificuldades da vida, mas nós estamos andando com o Espírito. E ao andarmos com o Espírito, Ele vai gerar em nós um convencimento de que a nossa própria vida precisa estar preparada para Ele. E é por isso que não tem a ver com ser perfeito, mas sobre andar com Deus. Andar com Ele. Estar atento a Ele. Senhor, eu estou vencendo essa fraqueza, então me ajuda, Senhor. Me perdoa, Senhor. Então o teu coração vai estar sempre pronto para Ele, para o arrependimento, para uma vida santa, para uma vida piedosa. O outro comportamento que nós temos, que devemos viver, é andar esperando com expectativa. No versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos derreterão pelo calor, mas espere o dia de Deus, apressando a volta dele, a volta de Jesus. Irmãos, não é uma espera passiva, e não é como os adventistas fizeram em 1900 ou 1800 e alguma coisa, quando o fundador deles disse que Jesus voltaria em tal data. Eles venderam tudo o que eles tinham e eles passaram a viver
para esperar aquele dia. Eles falaram, não, nós não podemos ter mais nada, nós não vamos trabalhar, nós não vamos construir, nós vamos esperar aquele dia. Venderam tudo. E por isso houve a grande desolação entre eles. E muitos deles, quando o dia chegou e Jesus não voltou, se frustraram. Daí uma profetisa deles acabou dizendo que Jesus não voltou para a terra, mas voltou para o santuário celeste, e eles construíram uma teologia em cima disso. É tão interessante saber que esse dia da volta de Jesus será um dia inesperado, mas nós precisamos esperar com expectativa, não numa posição passiva, mas uma expectativa sincera, aguardando aquele dia. Porque aquele dia não será um dia que vai destruir a nossa jornada, pelo contrário, vai coroar a nossa jornada. Porque Apocalipse diz que naquele dia toda tristeza vai parar de existir, toda dor vai parar de existir, não haverá mais lágrimas, mais morte, não haverá mais dor, para sempre nós vamos estar com Ele. E os que morreram antes vão ressuscitar primeiro, e nós nos encontraremos com Cristo para viver com Ele para sempre. Esperar com expectativa. O dia da vinda do Senhor não com medo. Só anda com medo quem não anda com Deus. Volto a dizer, irmãos, não é você ser perfeito, é você ter intenção de andar com Deus. Porque isso te deixa livre. Não para você construir uma vida de santidade porque você tem medo da volta dele. Você está construindo uma vida de santidade porque você quer andar com Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, nós éramos muito pobres. Muito pobres. E nós não tínhamos geladeira em casa. E nós fomos para Maringá e lá um dos irmãos da minha mãe, eu devia ter uns 5, 6 anos. Não, devia ter uns 7, 8 já. Ou talvez até um pouquinho mais, uns 9, 10. Vou perguntar para minha mãe. Porque eu lembrei hoje de manhã dessa história. Mas eu me lembro que a gente voltou de Maringá e ele disse assim, eu vou dar uma geladeira para vocês. Uma geladeira, meu Deus, uma geladeira. Nós nunca tínhamos tido uma geladeira, a gente só ia para a casa dos outros e ficava pensando, meu Deus, deve ser muito gostoso ter uma geladeira. Então eu tinha um mundo que estava em volta da geladeira e que a gente via naquela televisãozinha pequena, bateria que ficava na nossa casa, e eu me lembro de ver eles abrindo a geladeira era coisa de gente rica na minha cabeça. E ele disse, vai chegar a geladeira. Irmãos, no dia que ele prometeu, ele tinha que comprar a geladeira, ele tinha que mandar entregar, e na época para entregar de Maringá em São José dos Pinhais, mas eu me lembro quando eu voltei de Maringá, eu já voltei pensando na geladeira. Eu voltei naquele ônibus pensando assim, meu Deus, como que vai ser a geladeira? Eu vou abrir a geladeira, eu vou pegar bolo lá dentro, eu vou pegar tanta coisa dentro dessa geladeira. Quando o primeiro dia que a gente estava em casa, eu já fui para a rua e eu ficava esperando, eu me lembro disso, eu ficava esperando o caminhão. E minha mãe dizia, Márcio, o que você está fazendo aí atrás? Estou esperando o caminhão da geladeira. No outro dia, esperando o caminhão da geladeira, eu ficava na janela esperando, e daí eu contava assim, ó, quando eu chegar até 10 ele vai chegar, deu 1, 2, 3, 4, 5, gente, eu contava, eu me lembro dessa memória, esperando a geladeira, dias, semanas, a geladeira chega, a alegria da geladeira, mas quando você abre a geladeira, com a volta de Jesus não vai ser assim, mas com a geladeira foi. Você abria a geladeira, só tinha gelo. Mas eu chupei gelo, gente, chupei gelo. Mas olha, até agora eu gosto de chupar gelo. Mas é uma expectativa ativa. É uma espera ativa. Sabe, irmãos, quando nós sabemos que Jesus vai voltar, nós estamos olhando o tempo todo dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar. Eu vou preparar meu coração, eu vou ficar aqui aguardando o Senhor. Eu quero preparar minha família, eu quero olhar para a eternidade.
Eu não quero ficar apressando a volta de Jesus, dizendo, ei, voltem-se para Ele, porque se você não voltar vai ter um dia do juízo. Não, eu estou falando para o mundo, Ele ama vocês. O principal tema dessa mensagem é, Ele é paciente. Ele espera o tempo. E Ele aguarda você. Esse é o amor de Deus. Um amor que faz a gente esperar com expectativa. E Ele diz, acelere o dia do Senhor. Como assim, pastor, acelerar esse dia? Pedro está dizendo, com suas ações, com suas orações, com sua pregação, com o nosso amor pelas pessoas. Apresse esse dia, fazendo o plano de Deus, para fazer o reino dele avançar. Apresse esse dia, usando de situações para convidar as pessoas para virem para onde Deus age. Irmãos, como é lindo uma pessoa que entra no culto e ela chega aqui, ela diz assim, sim, há uma presença de Deus aqui. As histórias que eu ouvi ontem dos irmãos que foram se batizar, eles me contaram um a um. Uma pessoa me convidou, alguém falou sobre o amor de Deus para mim, mas quando eu entrei na casa de Deus, tudo mudou. Irmãos, teve gente que se converteu comigo pregando sobre dízimo. Alguém se converte num dia desse, a gente diz, não, o pastor não prega sobre isso. Porque a palavra de Deus é tão poderosa quando ela é pregada com poder e ela é pregada a verdade. Irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Não se engane, todo o mundo tem dentro de si o desejo por Deus. Do mais difícil, a pessoa mais boazinha que você conhece, que não conhece a Cristo, todos eles, Deus colocou dentro do homem a eternidade. E a nossa parte é apressar a volta de Cristo pregando, para que ninguém se perca. A parte de Deus é ter paciência, a nossa é apressar a volta de Jesus. Irmãos, porque no dia que nós estivermos com Ele, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Vai ser uma paz eterna, uma alegria eterna. E não pense como o mundo pensa. Tem gente que diz assim, olha, se o céu for só voar que nem os anjinhos, ficar fazendo nada no céu. Na verdade, o que a Bíblia diz, que nós teremos novos céus e nova terra. A esperança que nos sustenta. Versículo 13. Pedro conclui com uma promessa poderosa. Todavia, de acordo com sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A equipe de louvor pode subir. Irmãos, tudo o que nós ansiamos e esperamos, porque o que Deus vai fazer através de Jesus, depois que essa terra derreter, é que Ele vai nos dar novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, para aqueles que estão em Cristo, aonde nós andaremos com Ele. Ele vai restaurar toda essa terra, vai ser como no jardim do Éden, vai ser como na origem, tudo que o homem plantar Ele vai colher, tudo, e todas as coisas vão estar segundo o plano e a vontade de Deus original. Então, em outras palavras, nós vamos estar habitando em novos céus e nova terra. Nós não estaremos na eternidade para ficarmos com os pés no rio da vida, pedindo uma água de coco celestial e descansando a eternidade toda, ou cantando a eternidade toda. Existem coisas que Deus vai nos dar, tarefas que Deus vai nos dar, nações que Deus vai nos dar, porque essa terra vai ser restaurada, e muitos estarão governando nessa terra, mas esse é ponto para o Manuel falar nas aulas dele. Então, se a tua ideia é subir com Cristo, estar com Cristo,
e viver uma vida como os anjos, apesar que os anjos têm muito trabalho, porque você tem dado muito trabalho para os anjos. Mas nós estaremos com Cristo para sempre, numa terra de justiça, em novos céus. Mas a ideia não é te fazer entender o que vai acontecer no futuro. A ideia não é apenas dizer para você, porque isso é uma jornada de conhecer a Deus. Esse tema me causou muito interesse durante toda a minha vida. Eu estudei muito sobre isso. Eu tive percepções erradas sobre a volta de Jesus. E eu já tive muito medo da volta de Jesus. Eu já li Apocalipse não entendendo coisa alguma, e outras vezes morrendo de medo do que ia acontecer. Eu me lembro quando meu filho, o Murilo, tinha uns 9, 10 anos, começou a ler Apocalipse. Ele disse: pai, que Jesus lindo é o Jesus que está aqui em Apocalipse. Que Jesus lindo. E um pouquinho mais à frente eu comecei a ler Apocalipse, e tudo que a gente vê é um Jesus lindo em Apocalipse. Um Jesus tão amoroso, tão bondoso, que Ele não deixa o mal sem resposta, não deixa a injustiça sem resposta. E um Jesus que fica esperando o tempo do homem para ele se arrepender. Você só vai experimentar essa promessa se você estiver preparado para esse dia. Irmãos, a conclusão de tudo que eu estou falando aqui está no versículo 17 e 18, que diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e que vocês não percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Cresçam, irmãos, cresçam no conhecimento, porque tem homens que são falsos mestres ensinando falsas coisas, e o YouTube está aí para isso. O que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz. E a minha pergunta para você é: você está preparado? Imagine se Jesus voltasse hoje, como Ele encontraria a sua vida? Ele não quer que você viva no medo, Ele não quer que você viva na insegurança, mas que você viva com propósito. E Ele não quer apenas que você sobreviva, Ele quer que você cresça espiritualmente. A grande pergunta não é se Jesus voltará. A grande pergunta é: eu estou preparado quando Ele voltar? Eu estou na expectativa disso. Eu sei que o dia do juízo vai acontecer. Como eu tenho levado a minha vida? As coisas vão se destruir, coisas que eu dou valor demais. O Senhor nos ensina a dar valor àquilo que é eterno. E você é eterno. Você é eterno. Cuide mais da sua espiritualidade do que do seu dinheiro. Cuide mais da sua devoção do que do futebol. Cuide mais do seu tempo em crescer em Deus do que você ficar no entretenimento ou se esforçando tanto para conquistar algumas coisas. Porque quando Deus é primeiro, Ele abençoa todas as outras coisas. E talvez você hoje não se sinta preparado para esse dia. E foi bem nesse dia que Deus trouxe você para essa igreja. Deus teve paciência com você. Deus está tendo paciência com você. Porque Ele te ama. E tudo tem a ver com o amor de Deus e não com medo sobre o futuro. Olha o quanto nós somos amados por Jesus. Todos nós temos algo para orar a Deus nessa manhã. Uma igreja madura, fundamentada.
ela ouve a palavra e ela responde essa palavra, crescendo em Deus, para uma vida santa e uma vida de piedade. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Se você está aqui hoje, você sente que você está desconectado dessa realidade. Essa oportunidade de você entregar seu coração para Deus. E você dizer: Senhor, eu me comprometo em conduzir minha família na Tua presença. Feche seus olhos. Como você responde essa palavra? Se Jesus voltar hoje, como você responde a ela? Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, o Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vamos declarar de novo: o Rei. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Senhor, coloca um senso da volta de Cristo dentro de nós. Um senso de urgência de nos prepararmos, de nos santificarmos, de respondermos à sua voz, de conhecer mais de Cristo, de olhar para a eternidade e não apenas para essa terra. Porque quando olhamos para a eternidade, o Senhor nos dá o que a terra produz. O Senhor nos ensina a conduzir nossas famílias, amigos, nossa cidade a Cristo. O Senhor coloca nessa igreja um senso de apressar a volta de Cristo, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, por amor. Pai, nós oramos, guarda o nosso coração até aquele dia, guarda a nossa mente até aquele dia, guarda o nosso coração e a nossa família até aquele dia, Senhor. Nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, Senhor, nós oramos que nenhum deles se percam. Pai, nós oramos e nós lhe pedimos, até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor,
e com aqueles que já morreram em Cristo, para estarmos contigo para sempre, Senhor. Ah, meu Deus, nós pedimos a tua bondade, a tua graça sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Irmãos, existe uma fração de milésimo de segundos. Alguns de nós olhamos para a volta de Jesus apenas como aquele dia, mas existe o dia, que pode ser para mim o agora, pode ser para você o amanhã. Nós não sabemos quando os nossos últimos dias nessa terra terminarão. O homem é como um sopro, ele é como uma névoa. E é por isso que nós nunca podemos deixar de pregar. E não se engane, meus irmãos, toda palavra é uma semente no coração do homem. E é por isso que nós não podemos determinar quem foi para a condenação e quem foi para a salvação. Porque algumas pessoas serão salvas no último milésimo de segundos. Você nunca pode dizer: meu pai morreu sem Cristo, minha mãe morreu sem Cristo, porque você nunca vai saber se uma vizinha, se um bom cristão não passou pela vida daquela pessoa, e no último milésimo de segundo, o evangelho que ela recebeu naquele dia fez todo o poder dentro dela. A nossa parte é pregar. Por isso que uma igreja, ela precisa aprender a anunciar o evangelho de Cristo, porque ela está dando a oportunidade para as pessoas de decidirem no último milésimo de segundo sobre a sua eternidade. Guarde isso no teu coração. Deus colocou você perto de pessoas para que você possa, em amor, com cuidado, sem ser um crente chato, pregar o amor de Cristo. O amor de Cristo. Não saiam daqui nessa manhã falando sobre o juízo de Deus. Saiam daqui falando sobre o amor paciente de Cristo Jesus. Amém? Um bom domingo a todos. Deus abençoe. Amém. Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Deus abençoe.